Amanhã se completa 1 mês desde aquele fatídico dia. Quanto mais tempo se passa, mais eu tenho a certeza de que realmente enlouqueci. Minha vontade era mesmo enfiar uma bala em minha cabeça ou me atirar por essas janelas até o duro e gelado asfalto lá de baixo. Minha desgraça é tão grande que nem essas escolhas eu sou capaz de fazer. Não com essa maldita camisa de força. Eu nem sempre fui assim. Inclinado ao suicídio, caso você queira saber. Até 1 mês atrás eu não passava de um simples homem do campo e pai de família tradicional. Hoje sou conhecido pelo nome de Monstro. O monstro do Castelo Verde, o que as pessoas sabem sobre monstros. Elas vivem em suas casas rodeadas por tijolos louças e móveis caros tão inúteis e pequenos que servem apenas como um chamariz para enaltecerem os seus próprios egos, na esperança das outras pessoas as aceitarem como membros importantes de uma sociedade mais louca do que eu. Pois eu digo que não. Os verdadeiros monstros são eles. E eu sinto em minha mente perturbada que o final está próximo. Só saibam que aquelas coisas estão lá nos observando. Assim, disso eu sei. Eles estão lá, em algum lugar usando a mim e a você. Como somos pequenos, fracos e irracionais, sustentados por um emaranhado de fios transparentes como marionetes de pau. Eu me sinto tão cansado. Minha mente está exausta, quero fechar meus olhos e dormir. Logo eu que sempre fui tão ajuizado e centrado, se você me conhecesse antes de tudo isso, e me visse hoje, diria que sou uma sombra do que um dia eu já fui. E como isso foi acontecer? Eu digo como. Foi no momento que eu peguei naquele maldito folheto. Em uma manhã quente de verão, durante uma ida ao mercado, esbarrei em um homem bem vestido que espalhava panfletos para as pessoas. Não notei sua presença até o mesmo se aproximar e me oferecer aquele maldito papel. Por educação apanhei um. Deus quisera eu não ter pego. Ao ver o anúncio descrito no panfleto, um sentimento até então adormecido tomou conta do meu coração. Um aperto misturado com alegria transbordou minha alma. A ganância foi o meu pecado, e ingenuidade um erro. Erro que custaria tudo o que eu tinha, incluindo a minha sanidade. No papel havia uma oferta um tanto quanto curiosa. Uma fazenda com uma área 3 vezes maior do que a minha estava à venda. Até então, nada demais. O ano era de crise e havia centenas de terras boas e fartas à venda. Mas o que me chamou mais a atenção não foi a área ou a linda casa cercada por belas árvores de frutas frondosa que ilustrava o amarelado papel, e sim o preço. Quando li, achei que era piada. Incrédulo, amassei o papel e joguei na sarjeta. Tinha pressa, pois era domingo e o mercado da cidade estava para fechar. Mas a oferta tentadora não saiu da minha cabeça. Após terminar com o mercado, voltei até o local e recuperei o panfleto. No caminho de volta, analisava com mais clareza as informações. Parecia deveras bom demais para ser verdade. Então, uma forte vontade invadiu meu espírito e assim que cheguei em casa, atravessei a sala e fui direto no telefone. Um homem atendeu e confirmou todas as informações. Inacreditavelmente, ninguém tinha feito uma proposta. Marquei uma visita junto de minha esposa e filhos para conhecer o local que, pelo anúncio descrito, era uma joia de rara oportunidade. E Deus sabe como era lindo. O pasto verde, como as folhas da primavera, poderia alimentar uma manada de vacas e cavalos durante todo o ano. A casa foi construída de pinho de carvalho. Era perfeita. Ali teria quarto para as crianças como para as visitas, e ainda um celeiro para os porcos e algumas galinhas chocadeiras. Saí de lá direto para o banco, vendi toda a minha propriedade e com o dinheiro comprei aquela que eu achava ser a maior oportunidade da minha vida. Mas o homem só conhece a verdadeira miséria quando percebe que tinha tudo o que precisava debaixo do seu nariz e mesmo assim não se deu o valor verdadeiro. Saindo em busca de ilusões fantasiosas, porque não ouvi os incessantes pedidos da minha linda July. July era especial. Ela sentia quando algo não cheirava bem, mas àquela altura a ganancia e a gula já era o meu pecado capital. Após algumas semanas de mudança, tudo parecia andar conforme o planejado. As crianças estavam se adaptando à nova rotina, diferente de July, que desde o primeiro dia se sentia estranhamente sem energia para desempenhar suas atividades diárias. A venda de leite era nosso principal ganha-pão. Vendíamos em média 50 litros por semana, suficientes para sobrevivermos. E agora tínhamos espaço para expandirmos. Também tínhamos o colosso pasto verde para alimentarmos um armento de vacas.
Em nossa primeira noite na casa, percebi algo muito curioso. Eu já ouvi dizer que os céus das grandes cidades não possuem muitas estrelas. A poluição e os grandes arranha-céus cobriram toda a beleza criada por Deus. Mas em Castelo Verde não se via nada, o que era muito estranho, pois na antiga fazenda podia-se ver centenas, não. Milhares de estrelas salpicadas em todo o céu escuro, incluindo a lua estagnada com suas belas facetas tradicionais. Mas de algum modo em Castelo Verde não havia sequer meia dúzia de estrelas. Para falar a verdade, só havia uma única grande e brilhante estrela de cor meio amarelada, às vezes pálida, às vezes tão intensa que mais parecia com um gigantesco farol, dando uma estranha sensação de constante vigilância. Arrepio-me só de lembrar. Algum tempo se passou. Minha mente não se lembra mais. Não sei se foram dias ou anos, para falar a verdade, nem sei dizer se foram horas. O tempo em Castelo Verde era diferente, pelo menos a noção. Mas de uma coisa eu me lembro. Durante uma longa madrugada, Mark, meu primogênito, teve uma forte febre. Passou a noite toda gemendo e sendo amparado por July ao pé da cama. Quando o despertador tocou às 4 da manhã, me levantei para começar com minhas obrigações. No curral todas as vacas estavam inquietas. Podia-se ouvir do celeiro a metros dali os barulhos dos porcos grunhindo desesperadamente como se tivessem sendo torturados. O mais novo, Rui, me acompanhou durante a ordenharia das vacas naquela manhã. Lembro-me bem daquela manhã tenebrosa. Tinha algo de errado no celeiro. Os porcos não paravam de grunhir. Os sons angustiantes estavam me deixando louco. Eu não conseguia me concentrar, mas o trabalho tinha que ser finalizado. Mas os malditos porcos não paravam. Então corri em direção ao celeiro na esperança de descobrir o que estava acontecendo. E ao abrir a pesada porta de madeira, um dos leitões estava no chão se retorcendo em uma agonia horrenda. Enquanto os outros grunhiam como feras descontroladas, pensei que talvez fosse uma serpente. Era uma opção, já que era tão comum na região. Mas os sons estavam me atormentando de tal forma que mal tive tempo hábil de me concentrar e entender a circunstância. Os grunhidos não paravam. Meu Deus, os porcos sofriam sem parar. O pobre leitão no chão era o que mais sofria. Malditos porcos, por que não se calavam? Então, em um momento de fúria e consternação, agarrei minha machadinha que estava pendurada na parede e golpeei a cabeça da pobre criatura. E de novo e de novo. Não me lembro quantas vezes golpeei, mas o suficiente para fazer cansar o meu braço por completo. Imediatamente a pequena vara de porcos cessou, e um silêncio inexplicável acalmou meu coração. Ao retornar, percebi que o sol estava nascendo. A única e solitária estrela do céu já havia partido. Quando cheguei ao curral, notei os olhos arregalados de Rui ao ver o pai encharcado de sangue animal. Me preocupei com a expressão assustada do menino e tentei explicar o ocorrido, mas ele não entendeu. Achou estranho eu ter saído correndo e voltado minutos depois ensanguentado. Os gritos? Não ouviu os porcos gritando como loucos? Eu perguntei. Ele respondeu na mesma hora. Eu não ouvi nada. À noite jantávamos todos à mesa, com exceção de Mark, que ainda estava doente e preferiu ficar na cama. Me lembro de estar irritado. Achava que todos estavam zombando de mim. Pois além do menino, ninguém na casa havia escutado os grunhidos medonhos e incessantes dos porcos. Após a janta, fui até a varanda para fumar um pouco de tabaco e novamente senti aquela sensação estranha. Um frio me gelou a espinha enquanto encarava aquela solitária estrela no céu. July mais tarde também comentou achar estranho. Estava acostumada ao mar de estrelas e constelações, e aquela única luz lá em cima dava um tom mórbido e aterrorizante ao lugar. Nisso eu concordo com ela. Assim como Mark, a febre me pegou naquela noite. Pesadelos e suores noturnos faziam com que eu gritasse como um louco desvairado por toda a madrugada. Em meus sonhos eu estava de volta ao celeiro golpeando a cabeça do pobre porco. Eu não sabia o porquê, mas o som e a sensação de sentir o machado estraçalhando o crânio me trazia um estranho conforto. E quando eu parava com os braços cansados, não havia porco, e sim meus filhos, lá estirados com os crânios abertos e os rostos deformados. Meu Deus, a cena não saía da minha cabeça durante todo o dia.
E cada vez que eu olhava para os delicados e amorosos rostos de meus filhos, meu coração se enchia de tristeza e remorso. Certo dia, Rui e eu alimentávamos os porcos com uma mistura de lavagem e rações, quando July passou pela porta do celeiro como um raio. Mark havia piorado. Quando entrei no quarto, juro por Deus, achei que ali jaz um defunto. O fedor de moribundo era insuportável. Era cedo quando saí e a febre tinha começado a baixar. Não tinha sinais alarmantes. Ele estava até melhor. E agora isso. Havia furúnculos negros, cheios de pus espalhados por todo o corpo. A dor deveria ser inimaginável, pois o garoto gemia de dor só pelo simples fato de respirar. O doutor chegou quase ao escurecer. E como era de se esperar, ficou alarmado com a situação deprimente do meu pobre filho. Disse não ter certeza do que estava acontecendo com Mark, mas devido aos sintomas incomuns, ele achava ser uma doença já erradicada chamada peste bubônica. O doutor também disse que deveríamos levar o garoto até o hospital mais próximo urgentemente logo pela manhã. Não foi necessário. Meu primogênito faleceu naquela triste e fria madrugada com apenas 16 anos. Algum tempo se passou desde a tragédia. Minha amada July já não era a mesma. Ela passava o dia sobre a cama chorando. Rui desaparecia durante todo o dia, deixando todo o trabalho pesado para mim. Para falar a verdade, eu não ligava. Acabei de enterrar um filho. Não havia dor e sofrimento maior do que esse. Precisava ocupar minha cabeça até o escurecer. O escurecer, o maldito escurecer. Só de me lembrar minha cabeça dói. Depois da morte de Mark, adquiri o hábito de caminhar após o jantar. A cada 100 metros eu me virava e dava uma boa encarada para a luz lá em cima. Acho que estou enlouquecendo, eu pensei. A luz parecia mais próxima, talvez maior. Uma certa vez passei 20 minutos procurando uma lua ou um rastro de alguma outra coisa. Qualquer coisa, mas só havia aquele único ponto brilhante e solitário no vasto Mar Negro. Lembro-me dos sons das cigarras e corujas. Eles me traziam paz interior. E antes que eu percebesse, começava a passar mais tempo lá fora com a natureza e os animais do que com a minha família. Apesar de toda a dor e sofrimento. Diferente de July, eu amava aquela fazenda. Não sabia o porquê, mas sentia um prazer enorme em acordar cedo e passar o dia todo trabalhando. Mas que a verdade seja dita, não houve sequer um dia de paz e alegria desde que nos mudamos para aquele lugar. July passava as noites em claro, chorando e implorando para sairmos de lá. A crise havia piorado, não conseguiríamos vender as terras, mas o mais estranho era que eu falava da boca para fora. Apesar de toda a desgraça daquele lugar, eu me sentia atraído e energizado só por estar ali. Mas contudo, havia uma coisa que eu não gostava, na verdade eu odiava. As noites em Castelo Verde eram estranhamente grotescas e um tanto quanto malignas. Você teria que estar lá para entender. Quando July se cansava de chorar, eu conseguia dormir. Agora sonhava quase sempre com a mesma coisa. Eu estava deitado sobre uma superfície gelada. Do céu, a meio metro de distância, sentia o calor de uma luz tão intensa que obstruía qualquer tentativa de abrir meus olhos. Me sentia leve e pesado ao mesmo tempo. Era como se minha mente flutuasse em nuvens. Diferente do meu corpo, que parecia pesar 1 tonelada. Mas isso não era o mais estranho. Enquanto eu estava lá imóvel, percebia o tato de dedos gelados passarem por todo o meu corpo. Sentia cada espetada que me davam. E sempre que ouvia o som de uma broca ao fundo, eu acordava na minha cama, sem nem me lembrar de quando eu adormeci. Dentre todas as noites, uma em especial foi a mais macabra de todas. Lembro-me bem, pois foi quando eu de fato enlouqueci. Já era tarde da noite e Rui ainda não havia voltado. Chovia muito lá fora. Então peguei meu velho guarda-chuva e fui atrás do garoto. Procurei em todos os lugares possíveis, mas não consegui encontrá-lo. Castelo Verde tinha 30 quilômetros de distância do vizinho mais próximo. Então sabia que Rui não devia estar longe. Durante o caminho rezei, sabe-se lá para quem. Eu costumava rezar para Deus, mas àquela altura eu já duvidava até mesmo da minha sanidade. Eu só queria que o garoto estivesse são e salvo. July estava em casa desesperada. Me lembrava constantemente de ter pedido para dar uma bronca no menino por passar tanto tempo fora. Mas o que eu poderia fazer? O garoto amava demais o irmão. Precisava de um espaço.
Quando alcancei um certo ponto, percebi que há tempos tinha deixado minhas terras para trás. Então vi que não havia mais nada a não ser um longo campo de relva baixa. Decidi retornar na esperança de Rui já estar em casa. O chão enlameado dificultava o passo, e quando me aproximei do portão principal da fazenda, percebi uma movimentação estranha no curral. Corri em direção às vacas. Assim que abri a porteira principal, meu coração quase parou. Inexplicavelmente, uma das vacas estava deitada com as patas dobradas sobre o corpo. A chuva caía em meus olhos, então cerrei-os bem para enxergar melhor. De fato, algo estava errado. A cabeça. Estava faltando a cabeça da vaca. Quem seria o responsável por tal ato horripilante? Rui, talvez. Não, aquilo não era possível. Quem então? Será que havia algum assassino em minha propriedade? Talvez algum daqueles animais da grande cidade? Decidi então averiguar melhor a situação. Fui até as outras para ver se estavam feridas, e por sorte, além de estranhamente estarem calmas demais, não estavam machucadas. Em passos lentos fui até o grande cadáver de manchas pretas decapitado. Pensei em ligar imediatamente para a polícia. E se fosse o chupa-cabras? Besteira. Aquilo era folclore, história para assustar criancinhas. Quando cheguei ao lado do corpo, eu o empurrei para derrubá-lo e ver se havia algo por debaixo. Meu Deus, não é possível. Todas as reclamações e avisos de July passarão pela minha cabeça como num filme. Aquele era um lugar amaldiçoado. Não lembro de como eu tive forças para chegar em casa. July, ao me ver banhado em sangue, se desesperou por completo. Eu só tive tempo de dizer, gaguejando a palavra meu filho. Então, July saiu em disparada debaixo de chuva em direção ao curral. Por tudo que era mais sagrado, eu tinha que impedi-la de ver aquilo. Em um estalar, saí correndo atrás de July, mas ela já estava bem adiantada. Quando cheguei ao curral, ela já estava em pé, parada com aquele olhar morto de desgosto. Mas não por causa da visão horrenda da vaca decepada. Antes fosse. O mais tenebroso e assustador era a mão ensanguentada que saía para fora de dentro do estômago do animal. Meu Deus, por quê? Como aquilo foi acontecer? Quem fez tamanha barbaridade com meu garotinho? Eu tentei evitar, mas July avançou em cima da mão e puxou o resto para fora, confirmando os nossos medos. Era nosso pobre Rui, morto coberto por sangue e tripas de vaca. Aquilo era o inferno, eu estava no inferno. E se não fosse o bastante, July me acusou de ter cometido tal ato contra nosso filho. Ela disse também que eu estava agindo estranho e pareci não ligar pelo desaparecimento do garoto. Antes que eu pudesse confrontá-la, ela me empurrou sobre o cadáver da vaca decepada. Me lembro de cair e bater a cabeça. July saiu correndo até o celeiro. Após me levantar, fui atrás dela. No caminho dei uma boa olhada para o céu. A luz parecia mais perto ainda. Sua luz estava tão forte que iluminava toda aquela noite trevosa. No celeiro, os porcos grunhiam sem parar. Eu gritava o nome de July na esperança da minha voz sobressaltar aqueles sons infernais. Era um ruído que deixava qualquer homem louco. Eu gritava e gritava pelo nome de July enquanto a procurava no celeiro. Em um certo ponto, senti uma forte pancada na minha cabeça. A dor me fez perder os sentidos momentaneamente. Ao fundo, os grunhidos dos porcos faziam minha cabeça explodir de dor. Meu Deus, os porcos, por que eles não se calam? Eu só queria paz. Mas os malditos porcos não paravam de grunhir. Quando me levantei, July estava com um pedaço de pau na mão. Minha cabeça sangrava. Mal tive a chance de explicar que eu não tinha nada a ver com a morte de Rui. Percebi nos olhos da minha amada July a sede por sangue e justiça. Não iria adiantar. Ela já havia se perdido no momento que viu seu filho sair de dentro do estômago do animal. Deus sabe que tive que matá-la. Eu tinha que acabar com o seu sofrimento assim como fiz com o pobre porco. Quando eu retirei minhas mãos do delicado pescoço de July, senti aquela estranha sensação de alívio, pois os porcos haviam parado de grunhir no mesmo momento. O mais engraçado é que eu não me recordo de nada depois disso. Horas depois eu estava sendo interrogado em uma delegacia. Eles disseram que eu estava vagando em uma estrada em estado catatônico coberto por sangue. Contei a eles toda a história que contei a você, mas acredite, de acordo com eles, nada do que eu disse fazia sentido. Primeiro, não havia nenhum documento registrado em cartório ou ida ao banco que comprovasse minha compra de Castelo Verde. No endereço da fazenda não havia nada.
Apenas um longo campo de milharal de propriedade de uma corporação famosa. Disseram que foram até minha antiga fazenda, onde encontraram minha esposa no celeiro degolada. No curral havia uma vaca estranhamente morta. E quando foram averiguar sua barriga, havia sido costurada com uma linha de pesca. Dentro da vaca, um garoto de 12 anos mais tarde, identificado por Rui Stewart. O meu outro filho foi encontrado em uma cova rasa atrás da residência. Àquela altura eu gargalhava da minha própria desgraça após descobrir que, de acordo com os policiais e os peritos, o garoto mais velho, conhecido por Mark Stewart, havia sido enterrado ainda com vida e sem sinais de furúnculos no corpo, como eu havia dito. Deixe-me adivinhar, o doutor não existe, eu afirmei enquanto gargalhava. Por que isso aconteceu comigo? Foi o que eu pensei durante a maior parte desse mês. Eu sei o que era real e o que não era. Mas e esses fatos? O que isso significa? Eu fiquei louco? Se fiquei, quando foi? Talvez eu sempre fui louco, talvez minha vida toda fosse uma mentira. Talvez eu inventei essa história dentro da minha cabeça para me safar do meu verdadeiro eu. São muitos, talvez. Mas eu sinto não. Eu acredito é que alguma coisa estava por trás de tudo isso. Aquela sensação estranha de estar sendo observado constantemente cessou no momento em que eu acordei na delegacia. Isso é horrível. Deus queira que eu seja louco. Mas e se eu não estiver? E se lá em cima, em algum lugar, alguém ou algo estivesse nos testando? Plantando na minha cabeça situações que me levaria ao meu extremo, ao meu limite, só para descobrir até onde a mente primitiva do ser humano consegue suportar antes de alcançar a insanidade absoluta. Pois é, parece loucura, e rezo para que seja. Porque se não for, o que era aquilo lá em cima me observando? Não quero estar vivo para descobrir. Mas de uma coisa eu sei, agora estou seguro. Pelo menos eu saberei que esse mar de estrelas brilhantes estarão lá para eu poder observar, pelo resto da minha miserável vida nesse hospício.